Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial e é um vídeo muito importante que eu acho que você vai gostar, acho que vai te agregar. Hoje eu vou falar um pouco sobre como convencer os seus pais, como dialogar melhor com eles, baseado mais ou menos na minha experiência aí de vida. E inclusive, se vocês se interessarem, tem outro vídeo no canal que é um vídeo mais antigo que eu fiz, que é sensacional, que é um vídeo pra você mostrar pros seus pais, onde eu basicamente converso metaforicamente com seus pais. Então, se você quiser também, o link vai estar na descrição. E assim, gente, mais ou menos, eu tive uma trajetória, acho que todo mundo, né? Com pais e família em geral, que assim, momentos bons, momentos ruins, e atualmente, graças a Deus, tá tudo bem, tá tudo ok. Mas hoje eu moro sozinha, hoje eu tenho a minha vida, e até isso acontecer, tipo, foi uma tour, né? Então, hoje eu vim trazer aqui alguns aprendizados, alguns conselhos que eu queria ter tido e algumas dicas pra você melhorar a comunicação, principalmente com seus pais, mas assim, com as pessoas que moram com você, especialmente família, porque eu sei que a cobrança é diferente, a pressão é diferente, enfim. Então assim, pessoal, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é compreender quem eles são e respeitá-los. Teve um aprendizado que eu tive recentemente, que uma amiga minha, na verdade, me falou, que a gente tem uma romantização muito grande na nossa sociedade, nos filmes, enfim, de amor incondicional. A gente acredita que o amor ele tem que ser incondicional, que a gente tem que amar independente de tudo, que a gente tem que amar apesar de tudo, que o amor tem que vencer tudo. E assim, eu não acredito que o amor condicional seja algo saudável, porque o amor sempre está condicionado a alguma coisa. O amor não pode ser sem limites e sem condições. O amor precisa ter algumas coisas pra ele acontecer, como por exemplo o respeito. Entendeu? Vocês estão entendendo? A gente não pode amar uma pessoa independente de tudo. A gente tem que exigir o mínimo, sabe? A gente não pode se desvalorizar a esse ponto, e ao mesmo tempo a gente também não pode tratar as pessoas com desrespeito e descaso. Então assim, eu entendo que pode ser que seja o seu caso, pode ser que não seja, mas eu entendo que muitas pessoas passam com muita dificuldade com família em geral, não é o meu caso, né? Mas muitas pessoas passam dificuldade porque tem pais, famílias abusivas, que não os tratam bem, que os agridem emocionalmente, verbalmente, fisicamente, enfim. Então assim, eu acho que é muito importante começar o vídeo falando com isso. O amor, ele não é incondicional, você não é obrigado a amar ninguém. Muito menos uma pessoa que te trata mal, não é porque é seu parente, é sua família, é sangue do seu sangue que você tem que amar. A nossa missão como seres humanos é respeitar todas as pessoas. Então a primeira coisa que eu sempre falo é isso, que você precisa tirar um pouco, tipo assim, que é claro que é a nossa vida, né? Mas a gente precisa tirar o olho do nosso umbigo por um momento pra entender quem são os nossos pais e respeitá-los independente de tudo. Porque a gente cria isso psicologicamente, tá? Tem teorias da psicologia que falam sobre isso. Como a gente nasce totalmente dependente dos nossos pais, né? Se a nossa mãe não nos der de comer, a gente morre, literalmente. A gente cria essa dependência, a gente cria essa imagem de que os nossos pais são totalmente ligados a nós, são totalmente assim, dependentes de nós e vice-versa, quando não é verdade. Nossos pais são pessoas separadas de nós. Meu pai tem a personalidade dele, eu tenho a minha. Minha mãe tem a personalidade dela, ela é minha. Minha mãe é ela sem precisar de eu existir. Eu sou uma pessoa também independente da minha mãe. Tipo assim, se Deus me livre e guarde meus pais morrerem, eu vou continuar vivendo, porque eu sou uma pessoa independente. Da mesma forma que se eu não estiver mais no mundo, meus pais vão continuar sendo pessoas. Às vezes a gente vê nossos pais simplesmente como a pessoa que mora lá em casa, ou a pessoa que parece um pouco comigo, sei lá, mas nossos pais são pessoas. E é importante que a gente se dê o trabalho de conhecer essas pessoas, sabe? Conhecer essa personalidade, enfim, de tratar os nossos pais como indivíduos e respeitá-los independente de tudo. Ok, dito isso, a segunda coisa que eu acho que é uma das mais importantes que eu vou recomendar nesse vídeo é que, pra gente conseguir dialogar os nossos pais e convencê-los quando a gente precisa, né, convencer do nosso ponto de vista, argumentar, seja pra uma coisa mais simples, seja pra uma coisa mais importante, a gente precisa ver o que os nossos pais são capazes de mudar ou aceitar e quais são os valores que eles têm solidificados. Por exemplo, um caso besta, quando você quer convencer a sua mãe a deixar você sair pra alguma coisa ou fazer uma viagem, isso às vezes, né, esse é um valor que é muito fácil de mudar. Você pode convencê-la de que você vai estar segura se você viajar, que você vai viajar com uma amiga e vai ficar tudo bem. Agora, por exemplo, uma situação muito triste, inclusive, né,
Quando, por exemplo, uma pessoa homossexual quer sair do armário e se abrir pra sua família, é uma coisa que você, infelizmente, né, porque o mundo é cruel, infelizmente você vai ter que ver se os seus pais são capazes de aceitar ou se é um valor que eles têm muito sólido que, infelizmente, você vai ter que lidar com a ignorância. Claro que assim, eu peguei uma coisa muito branda e uma coisa muito intensa, mas é pra vocês entenderem que os nossos pais podem mudar, aceitar ou ficar do jeito que tá. O que é mudar? Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade de História, meus pais não queriam que eu fizesse faculdade de História. Hoje, vendo que deu tudo certo, eles mudaram o pensamento deles. Eles não aceitam que eu faça faculdade de História, eles gostam que eu faça faculdade de História, eles me apoiam, eles são felizes com a minha decisão. O pensamento deles mudou. Agora, outras coisas, por exemplo, às vezes meus pais não gostam de eu morar sozinha, eles queriam que eu ainda morasse lá com eles, mas eles aceitam. Eles aceitam essa decisão, eles podem não concordar, mas eles aceitam essa decisão. Agora, tem coisas que meus pais não concordam totalmente, que o conceito deles, os valores deles não vão mudar. E, infelizmente, eu vou ter que lidar com isso. Vocês estão entendendo? Então, quando você quiser convencer seus pais de alguma coisa, você tem que entender. Eles são capazes de mudar, ou eles simplesmente vão aceitar, ou então, nem isso. Você vai ter que se virar. E falando nisso, o terceiro ponto que eu vou defender aqui pra vocês é que existe uma diferença muito grande entre convencimento e aceitação. Uma coisa é você convencer os seus pais do seu ponto de vista, outra coisa é eles simplesmente aceitarem por respeito a você ou pelo cansaço, enfim, né? É diferente seus pais aceitarem ou eles serem convencidos de algo. Quarto ponto é sempre preferir o caminho da paz. E isso eu acho que vale não só para relação com pais e família, para qualquer ser humano do mundo que você precisar se relacionar, comunicar, sempre, em qualquer circunstância, é preferível o caminho da paz e do diálogo. Porque quando você briga com uma pessoa, é difícil voltar atrás, é difícil as coisas voltarem a ser como ela. Por exemplo, anos atrás eu tive uma briga muito feia com os meus pais e eu quase saí de casa por conta disso. Mas eu não saí porque eu não ia sair de casa brigada com os meus pais, porque isso poderia não ter volta, isso seria uma mágoa que ia ficar eternamente no meu coração e no coração deles, isso ia ser algo que ia piorar muito a situação, sabe? Você não faz as coisas no calor do momento, sempre prefiram o caminho da paz, porque anos depois, quando eu de fato saí de casa, foi por uma decisão minha. Foi porque eu quis e eles respeitaram e aceitaram. Vocês estão entendendo? Então, é sempre preferível tomar o caminho da paz, porque brigas é algo difícil de você bancar, sabe? Mesmo se você tiver certo, é difícil você se bancar até o final no seu ponto de vista. Quinto ponto, confiança e segurança tem que vir de você. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando você estiver tentando convencer seus pais ou a sua família a qualquer coisa. Se você quer que eles se sintam tranquilos com a sua decisão, você tem que passar a tranquilidade, você tem que passar a segurança e principalmente você tem que passar a confiança. Que, vamos comparar, se eu chegar pra você imagina que você é meu pai ou minha mãe, e eu chego e falo: ei pai, eu tô achando que eu quero fazer uma tatuagem. Passando zero confiança, né? Meu pai vai achar que eu vou tatuar um dragão nas costas. Não vai passar confiança. Agora se eu chego e falar: ei pai, tudo bem? Eu pensei durante muito tempo e eu quero fazer uma tatuagem. Passei confiança, passei segurança e eu ainda falo: ó, eu conheço uma ótima tatuadora, muito segura, que já fez tatuagem numa amiga minha, ficou ótimo, já tem o desenho, já tem orçamento, ó. Se eu passo segurança, se eu passo confiança, a pessoa já tá meio caminho andado. Até porque, uma coisa é vocês pensar, se você não tá seguro com uma decisão sua, vamos refletir um pouco mais. Sexto aspecto que eu tenho pra falar pra vocês é: antes de tudo, tenha certeza do que você quer e descubra quem você é e quais as suas prioridades. Igual eu tô falando com vocês, se vocês estão inseguros com alguma coisa, vamos trabalhar essa decisão pra ver se é uma decisão boa, pra ver se é uma escolha boa e pra você ter uma margem de barganha. Porque, por exemplo, se eu chegasse, por exemplo, esse exemplo besta da tatuagem que eu tô dando pra você, se eu chegasse pra mim: ai pai, eu acho que eu quero fazer uma tatuagem, se eu tô insegura, ele facilmente vai me convencer do contrário. Ele facilmente vai me convencer: ó, Débora, ideia ruim, nunca vai sair da sua pele, e se ficar feio, e se você não gostar? Então, se você não tiver seguro, se você não souber quem você é, quais são as prioridades, o que você quer pra sua vida, não só os seus pais, mas qualquer pessoa que você se relacionar, que você conversar, vai te convencer facilmente, você vai ser facilmente manipulado. Óbvio que geralmente quando é nossos pais, nossa família, eles falam as coisas pelo nosso bem, mas pra sua vida, se você não for seguro com as suas escolhas e quem você é, qualquer pessoa consegue te manipular muito facilmente, qualquer pessoa consegue te
te convencer a ser uma pessoa diferente, ou então a te convencer de que você se importa com algo que na verdade não é importante. Enfim, você tem que saber quem você é antes de lutar pelas suas coisas, pelas suas decisões, enfim. Então, ok, a gente foi um pouco mais filosófico, mas agora eu vou trazer alguns conselhos práticos, principalmente pra lidar com pais, né, que é o assunto principal do vídeo. Uma coisa que vai te ajudar muito, não só pra você se decidir, mas também pra você convencer os outros das suas decisões, são listas de prós e contras. Você quer fazer alguma coisa e quer convencer outra pessoa e você mesmo de que essa decisão é uma boa, faz uma lista de quais os pontos negativos e quais os pontos positivos dessa decisão. Isso vai ser muito importante pra você ter segurança e para as outras pessoas terem segurança também. Outra dica também, principalmente se você for menor de idade ou se você ainda morar com seus pais, você precisar da permissão dos seus pais pra sair de casa, é um negócio que eu fazia na minha época de vestibular, que eu chamo de calendário de saídas. O que era? Eu tinha algum rolê, algum evento, ou então eu marcava pra mim mesma. Eu pegava, por exemplo, calendário de abril. Falava, ó, no primeiro final de semana de abril eu quero ir no cinema. Ou no final do mês eu tenho uma festa, eu tenho um aniversário. Às vezes, gente, vou até admitir isso, às vezes eu até inventava um evento que eu não tinha pra parecer que eu tinha festa todo final de semana. E falava, ó, pai, eu tenho festa todo final de semana, mas eu quero ir só em uma. E aí ele deixava eu ir nela. Desculpa, pai, te manipulei nesse sentido, mas eu fazia isso principalmente quando eu tava no vestibular, que meus pais, eles não gostavam que eu saísse muito porque eu precisava estudar, né? Então, ao invés de ficar triste ou então ter que ficar negociando sem fim, no início do mês eu falava, ó, eu tenho um aniversário, ou então, simplesmente, eu quero sair em 2 finais de semana do mês. E aí eu negociava isso com eles, facilitava muito pra eles entenderem meu ponto de vista, verem que assim, mesmo eu estando saindo de vez em quando, eu ainda estudava, eu ainda me esforçava, enfim. Outra coisa importantíssima é, de vez em quando, isso é coisa da vida, né? Quando a gente tá lidando com outras pessoas, de vez em quando a gente tem que abrir mão. E quando você for abrir mão, evidencie o motivo que você tá abrindo mão. Porque uma coisa é você fala, tá, nem quero fazer isso mesmo. Outra coisa é falar, eu quero fazer isso, mas eu não vou por causa disso, disso, disso. Isso mostra uma maturidade, isso mostra que você abriu mão, mostra que a coisa que você abriu mão era importante pra você, mas a sua relação com a pessoa, você estar em paz com essa pessoa é mais importante do que isso. Vocês estão entendendo? Outra coisa que também é meio óbvia, né? Se você quer adquirir a confiança dos seus pais, se você quer convencer seus pais, sua família, as pessoas, você tem que se mostrar, se provar responsável, confiável, exemplar, enfim. E por fim, pra finalizar esse vídeo vai ser mais curtinho, a última dica que eu vou trazer pra vocês é sempre mostrar os resultados positivos e trazer feedback. Então, se seus pais te deram permissão pra fazer alguma coisa, ou então se você tomou uma decisão que eles eram contrários, mostra os resultados que aquela decisão trouxe. Por exemplo, né, o meu caso, eu fui fazer faculdade de História mesmo sem a benção dos meus pais, sem a aprovação dos meus pais, e eu rapidamente trouxe um feedback pra eles. Com 6 meses de faculdade eu consegui um emprego, o meu canal foi muito bem, começou a ir bem, comecei a ganhar meu próprio salário, eles não tinham mais que pagar algumas contas pra mim que eles tinham que pagar antes. Então, quando eu fui trazendo feedback, quando eu fui trazendo esse retorno, eles foram vendo que eu fui capaz de tomar uma decisão certa, né? Porque, querendo ou não, pessoal, os nossos pais, eles decidem tudo pra gente desde que a gente nasce e é difícil pra eles se desacostumarem dessa sensação de poder. É um problema que os pais têm que, assim, todos os pais têm, né? Porque pros pais, muitos pais têm dificuldade de entender que a gente não é uma Barbie, né? Porque eu tenho uma Barbie, eu visto a Barbie com a roupa que eu quiser. Se eu deixar a Barbie no chão, ela não vai sair do chão. Eu preciso mexer a Barbie. Se eu quiser que a Barbie beije o Ken, eu vou pegar a cabecinha da Barbie, pegar a cabeça do Ken e juntar. Se eu quiser que a Barbie... Vocês estão entendendo? Às vezes os pais, eles têm dificuldade de entender que nós não somos bonequinhos que eles cuidam e que eles manipulam. Manipular é uma palavra forte, mas às vezes os pais têm dificuldade de entender que nós somos seres humanos individuais com a capacidade de criar nossas próprias escolhas. Então, quando você toma uma escolha sozinho e traz pra eles o resultado positivo da sua escolha, entendeu? Eles percebem que, ó, meu filho é capaz de tomar boas escolhas, boas decisões, meu filho sabe o que tá fazendo, tá tudo bem. Até mesmo se você fizer uma escolha errada e der ruim, traga pra ele o seu aprendizado. Isso eu fazia muito quando eu ia mal em prova. Quando eu ia contar pros meus pais que eu fui mal em uma prova, eu levava a prova com a nota ruim e eu já levava uma listinha falando, ó, eu fui mal na prova por causa disso, por causa daquilo. Eu não estudei o suficiente, eu não fiz todos os deveres de casa e eu vou fazer isso, isso e aquilo agora pra mudar essa situação. Mesmo quando eu tomava uma decisão errada, eu já trazia as coisas que eu ia fazer
pra reverter aquela situação. Então quando você, mesmo fazendo algo errado, mostra que você tá no controle da situação, que você tem noção do que tá acontecendo, que você tem responsabilidade e que você se importa com o seu próprio futuro, isso já muda tudo, porque eu vejo muitas pessoas que, assim, parece que não ligam pra própria vida, parece que não, assim, sabe, que se não for o pai e a mãe carregando, não faz nada, se não for o pai e a mãe carregando, a vida não vai pra lugar nenhum. Então você tem que mostrar pros seus pais que você se importa com o seu próprio futuro, que você se importa com os seus planos. Sabe, porque no final das contas, quem sofre as consequências é você, né? Ok, que enquanto você for menor de idade, seus pais também, mas você. Então, se você mostra que você se importa e se você mostra os frutos das suas escolhas, mesmo quando é uma escolha ruim, isso mostra maturidade, mostra que você entende o que você tá fazendo, que você é consciente, que você tem um planejamento, que você tem essa capacidade aí de raciocínio causa e consequência. Então assim, essa foi a última dica desse vídeo. Esse vídeo é mais rapidinho mesmo, mas eu acho muito interessante a gente fazer esse exercício, principalmente quando são pessoas que a gente convive, sabe? Principalmente quando é pai, quando é família, porque tem uma cobrança, não adianta negar, tem uma pressão. E assim, gente, convivência é um negócio que gera muito atrito normalmente, né, com todas as pessoas, mas a gente precisa aprender a lidar, né, como seres humanos. A gente vai conviver com muitas pessoas pelo resto da vida, então basicamente era isso que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se o vídeo te ajudou, por favor, compartilhe esse vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Eu vou deixar também o link pro vídeo que eu fiz pra você mostrar pros seus pais, vai estar aqui na descrição. E muito, muito, muito obrigada. Se inscreva no canal para ver outros vídeos. Obrigada pela paciência, um beijo e até o próximo vídeo.